Muito boa tarde para você que está sintonizado na STV 43.1. Hoje a gente está aqui com o Thiago Costa, MDB. O MDB é o antigo PMDB, né, Thiago? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Johnny, telespectadores. Agradeço o convite, primeiramente. Sempre uma honra para mim estar aqui prestando contas no meu trabalho, né, como vereador na cidade de Mojimirim. E, como você disse, o MDB é o antigo PMDB, né? PMDB. Que tirou o P, né? Agora está acontecendo, né, de alguns partidos, o PSDB, por exemplo, também fez isso, né? Outros partidos também fizeram. Estão mudando uma pequena letra ali, enfim, com relação aos partidos. Ô Thiago, vamos falar sobre você agora. É seu primeiro mandato como vereador, né? Primeiro mandato, Johnny. Que legal. Quantos anos você tem, Thiago? Tenho 37 anos. É um jovem na política e tem trabalhado, tem sido, de fato, um vereador que tem feito a diferença, de certa forma, dentro aí da Câmara Municipal de Mojimirim. E o programa Falando Daqui é exclusivamente para isso. A nossa intenção é trazer esses políticos, secretários, pessoas envolvidas na gestão pública que fazem a diferença, que trabalham e por aí vai. Bom, o Thiago é um jovem, é o primeiro mandato e vamos contar um pouquinho da sua história. Você nasceu em Mojimirim, é de Mojimirim. Fala um pouquinho de você. Eu sou nascido em Mojimirim, né, mojimiriano nato aqui da nossa cidade. Minha família também, meu pai veio de Ouro Fino, minha mãe de Albertina, mineiros, né? Filho de mineirinho, igual eu. Sim. Mas também sempre construíram uma vida aqui em Mojimirim, né? Uhum. Cresci ali no bairro Jardim Guarnieri, ali, Maria Beatriz, zona sul da cidade de Mojimirim. Hoje me casei, moro no Jardim Itapema, ali para cima do tiro de guerra. Uhum. Minha mãe continua ali na Maria Beatriz ainda, eu tenho um grande vínculo ali com os moradores do bairro da Maria Beatriz, da zona sul ali. Legal. E me inseri na política por uma necessidade de tentar fazer a diferença num ambiente tão difícil e de descrédito no nosso país, né? Eu ia te perguntar isso. O que impulsionou você a colocar o seu nome à disposição, a ser um político? Eu nunca tive intenção de entrar na política, assim. Me formei, fiz o bacharelado em Direito, né, pela Faculdade Santa Lúcia, aqui também de Mojimirim. E depois eu fiz a OAB, passei na OAB e peguei a minha carteira como advogado, né, atuo como advogado em Mojimirim. Uhum. E em meados de 2012, um colega de sala, Antônio Maciel, inclusive, o Toninho, ex-presidente do sindicato dos servidores públicos de Mojimirim, fez faculdade comigo. E me fez um convite. Thiago, você tem um perfil de político, assim, por que você não se filia a um partido e tenta se lançar vereador, alguma coisa assim? E aquilo mexeu comigo, de certa forma. E eu me filiei, num primeiro momento, ao DEM, nas eleições de 2012 eu participei. O DEM, Democratas. Democratas. E fui candidato a vereador naquela época também, né? Uhum. E naquele primeiro momento, eu só tinha um projeto social que eu desenvolvia há uns 8, 9 anos em Mojimirim, que chamava Projeto Criança Feliz. E nós fazemos aí um trabalho social nos bairros carentes, como nos vestimos de palhaço, levamos alegria para a criançada. E também semeamos o evangelho, né? Não com placa de igreja, mas falamos sobre Jesus, sobre o amor de Deus e tal. E eu só tinha aquilo para mostrar. Foi quando eu saí Thiago Costa, Projeto Criança Feliz. Que legal. Naquele primeiro momento, né? E ali começou a minha caminhada política, assim... Propriamente dito. Propriamente dito, isso. Uhum. Uma coisa interessante que eu queria te perguntar, aproveitando que você deixou essa deixa, porque eu acho muito importante a participação, principalmente dos jovens hoje dentro da política, mas às vezes os jovens têm a dificuldade de encontrar um partido para poder se filiar e por aí vai. Como é que você, no primeiro momento, você disse que se filiou ao DEM, né, os Democratas.
O que levou você a se filiar num primeiro momento nesse partido? E qual conselho que você daria para os jovens que estão querendo se filiar a um partido? Quais são os critérios que eles devem levar em consideração? Eu penso que hoje, se você for ver, muitos partidos, como o próprio MDB, está desgastado pela sigla, pela situação de alguns membros que se envolveram em escândalos, né? Como membros de outros partidos Sim. políticos, como PSDB, como PT, e enfim, vários outros. Só que o grande problema não são as siglas do partido. Você pode tirar um P, pode tirar um S, ou fazer uma remodelação, ou criar novos partidos para tentar fugir desse desgaste. Mas o problema não são os partidos, as siglas partidárias, são as pessoas que estão dentro desse partido. Então, quando você filia, eu deixo essa dica para os jovens, quando você se filia a um partido político a nível municipal, por exemplo, o MDB de Mojimirim, é um partido que tem Thiago Costa, que tem Moacir Januário, que tem Ricardo Brandão, que tem outros componentes, o Ceará, né, daqui da lanchonete, da Zona Leste. Tem vários membros ali que são do bem, que querem fazer o bem para a cidade. São pessoas que não estão envolvidas Sim, em são corrupção. são pessoas de boa índole. E quando você se filia a um partido, você não pode responder, o Thiago está no MDB e o Temer. O Temer que responda pelos atos dele. Se ele for condenado como o Lula foi e for considerado culpado e for preso, o problema é do Temer. Eu tenho que responder por Thiago Costa, afiliado ao MDB de Mojimirim, e que vai prestar conta de tudo que fizer no seu mandato, né, como vereador. Então, isso que é importante o jovem ou aquele que está pensando em se inserir na política. Porque eu sou contra 35 partidos num país que não tem 35 ideologias, por exemplo. Verdade. Infelizmente, se você for filiar por ideologia, você não tem tem opção, porque não existe ideologia. Hoje, infelizmente, os partidos se movem pela barganha, pela troca de poderes e muitas vezes sem identidade alguma, não tem o que falar. O que você tem que ter em mente é que você está dentro de um partido com pessoas boas que vão te incentivar a fazer o bem e fazer uma boa política. Porque, caso contrário, não existe sigla alguma no Brasil hoje que possa te dar um conforto ou alguma coisa do tipo. Bom, você é formado em Direito, é um excelente advogado, a gente sabe muito bem disso. Você acha que essa tua formação te trouxe um pouco mais de praticidade para poder levar a sua gestão como vereador, pelo fato de ser conhecedor de leis? O conhecimento da Constituição Federal, as leis que estão abaixo da Constituição, tudo isso, essa formação minha me ajudou muito, porque sabendo a função do vereador, eu acho que é o essencial para qualquer candidato ou qualquer pessoa que queira se inserir nesse ambiente, né? Ser o quê? Fiscalizador e legislador. Fiscalizar o Poder Executivo, as secretarias, tudo isso é importante ter em mente e é essencial. E fazer leis e aprovar leis que sejam bons para o munícipe, para o povo mojimiriano. Isso é importantíssimo pela formação, né? Mas o povo precisa entender que a cultura nossa hoje, devido a muitos enganos, os vereadores mesmo em época de campanha prometem coisas que não podem cumprir porque sabem que não é da função dele. E as pessoas ficam com aquela imagem assim, o vereador pode dar um emprego para mim, para minha família, o vereador pode fazer uma lombada na frente da minha casa ou fazer alguma coisa. Não, o vereador não pode fazer isso. Quem faz é o Poder Executivo pela sua secretaria. O vereador leva a reivindicação e é a voz do povo dentro daquela Câmara Municipal. Isso é bom ficar em mente, bem claro, porque eu sempre mantive essa linha, para não enganar o povo e tentar cumprir o máximo possível da função mesmo que é o vereador. Até porque quando você faz uma espécie de barganha, fica alienado, né? O governo não tem como trabalhar de certa forma, né? Não é? É difícil você... a barganha que eu falo, existe a barganha boa e a barganha ruim, né? A barganha boa é que às vezes nós não somos os donos da verdade. E quando você senta às vezes para negociar, você pode modificar esse texto ou fazer alguma coisa do tipo? Não posso, claro, tal. Isso é uma negociação lícita que está dentro das regras do jogo. Agora a barganha
A barganha que não é muito boa é aquela barganha assim, eu não vou fiscalizar o executivo, o prefeito, as secretarias, porque senão ele não vai fazer nada que eu pedi para o povo. Entendi. Eu, sinceramente, eu peço tudo para o coletivo. Então, eu não tenho problema de pedir coisa pessoal para mim e nem para pessoas que eu conheço. Então, quando você pede para o coletivo, se o prefeito quiser atender o seu pedido, ou os secretários atenderem os seus pedidos, ele vai estar fazendo um favor não para você, ele vai estar cumprindo a obrigação dele como prefeito e como secretário. Eu acho que é isso que é o mais importante. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre um projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal por esses dias, chamado Ficha Limpa, na qual propõe para que as pessoas, principalmente os comissionados, né, que tenham, de certa forma, algum problema com a justiça, o Tiago vai explicar isso para a gente daqui a pouquinho, sobre esse projeto que foi aprovado na Câmara, que eu achei muito interessante. Aliás, ele está vindo aqui por conta desse projeto que foi aprovado na Câmara Municipal. Em primeiro turno. No primeiro turno, como o Tiago está dizendo aqui. Tiago, quando você ganhou a eleição e quando você começou a fazer o seu trabalho como vereador, era o que você pensava? Eu vim, Johnny, de uma ação cidadã do ex-governo do prefeito Gustavo Stupp, quando ele foi eleito em 2012 e assumiu em 2013. Eu venho de uma marcha mostrando que o povo pode participar mais da política e cobrar os seus representantes. E isso eu fiz daquele período para frente, de 2013 para frente. Houveram muitas manifestações no Brasil e eu participei de todas em Mojimirim. Então isso foi me deixando com aquela impressão assim, depois que eu fui eleito, você vai ter que ser a mudança agora como legislador, como eleito pelo povo. Então o meu papel quando eu entrei, eu tenho cumprido. E eu me sinto à vontade de cumprir pela independência que eu tenho colocado como legislador. Eu posso fiscalizar, eu posso denunciar, eu posso fazer leis, tudo pensando no bem comum, pensando no povo de Mojimirim mesmo. E isso eu, com tranquilidade, eu tenho conseguido fazer junto com os meus companheiros ali, porque o Mandurinha também não faz verão. Né? Este teu posicionamento, de certa forma, por de fato exercer o trabalho que deve ser exercido, naquilo que se propõe fazer como vereador, te causou já alguns momentos complicados dentro do colegiado ali? E como é que você lidou com isso, se é que isso aconteceu? Aconteceu sim. Um dos primeiros atos meu foi fazer uma denúncia ao Ministério Público quando houve o aumento ilegal no subsídios de prefeitos, secretários, vice-prefeito. E esse aumento ilegal dos subsídios trouxe reuniões e embates entre secretários e prefeito e até vereadores dentro do gabinete do prefeito. E eu cumpri meu papel, eles tiveram que devolver um valor em dinheiro que era ilegal e eu não poderia deixar de cumprir meu papel. Eu estava lá. E isso gerou um pouco de... vocês estavam lá fazendo uma reportagem até, né? Cobrindo toda essa situação, né? E isso trouxe, sim, uma certa impressão, assim... muitos ali ficaram um pouco incomodados com essa atitude minha. Fui até criticado que eu tinha que ter dialogado um pouco mais e tal. E quando, na verdade, eu só apenas cumpri meu papel, né, de denunciar, fiscalizar, investiguei muito tempo e denunciei e cumpri meu papel. E não deixei que o erário público, né, o dinheiro do povo, fosse colocado de forma indevida para pagamentos aí indevidos, ao meu ver. Nesse tempo que você está como vereador, qual é a ação que você achou que foi mais ilustre da sua parte? Talvez tenha sido essa? Eu penso porque quando eu acabei de chegar na vereança e eu já fui fiscalizar essa questão. E eu vejo a complexidade jurídica que envolvia essa questão era muito grande. Tanto que sentaram 5 procuradores jurídicos para discutir isso, né? E depois foram alterados algumas secretarias, o prefeito modificou. O prefeito disse naquela oportunidade que ele confiou em 5 advogados. Era uma questão complexa, mas aquele primeiro momento trouxe quem era o Thiago Costa, né? Quem era o Thiago Costa e qual papel ele ia exercer na Câmara, que ele ia ser linha dura, sim, quando tiver que ser para fiscalizar,
e aprovaria projetos do prefeito numa boa, para não ficar com aquele rótulo oposição burra, só vota contrário o prefeito, só critica e tal. Eu não travo pauta nenhuma, voto tudo que for importante para o povo de Mojimirim, e nisso o próprio prefeito e a sua base sabe que eu não vou lá travar a pauta para poder ficar fazendo politicagem barata. Mas eu cumpro o meu papel, e esse recado foi dado, e com certeza o prefeito, os secretários sabem quem é Thiago Costa hoje, pelo posicionamento firme, independente, mas com muita coerência e batalhando, pensando realmente no bem da população. Quer dizer, uma oposição inteligente, né? Porque não adianta você fazer uma oposição, às vezes você acaba barrando, de certa forma, um bom projeto. Né? Sim, isso aí não é o intuito, né? Não é uma oposição. E até nós trouxemos verbas para Mojimirim, para secretarias. Isso é muito bom. Vamos lá, vamos fazer uma somatória aí das verbas até então vindo. E pode falar o nome dos deputados que mandaram emendas, eu acho isso importante a gente evidenciar, porque a gente está numa época de campanha eleitoral para deputado, enfim, eu acho importante, né? O pessoal ficar sabendo quem são os deputados que ajudou aqui na nossa cidade, a nossa região. Os deputados que nós do MDB temos um pouco mais de vínculo é o deputado Baleia Rossi, o líder do MDB na Câmara Federal, deputado estadual Jorge Caruso. E eles mandaram nesses anos cerca de 400, 500 mil reais em verba para algumas secretarias de educação, de saúde, alguns equipamentos, intermediaram conquistas de ambulâncias para a cidade de Mojimirim, SAMU. Então são várias ações, alguns pedidos nossos que estão lá no governo federal, né, que existe uma proposta que é num sistema que chama Siconv, e hoje é muito difícil o papel. Então, o que você faz? Você passa essas propostas para as secretarias, para que elas se cadastrem. E depois você faz a intermediação, tentando conversar com os ministérios para essas verbas, né, ajudarem a cidade de Mojimirim e tal. Então, nós passamos muitas propostas para as secretarias e tal, e com a ajuda desses deputados, né, que nos auxiliaram com essas questões. Algumas UBS foram equipadas com equipamento odontológico de verbas que vieram pela emenda do deputado Baleia Rossi, do MDB federal também. Então é bacana. Muito bem, Thiago Costa, MDB aqui conosco, né? Um vereador jovem, um vereador muito atuante, ele está aí, eu acompanho, né? Ele acabou de dizer aqui, nós estávamos lá nesse dia que ele disse aqui sobre esse subsídio aí dos secretários, prefeito, enfim, a gente estava lá, a gente viu de fato isso aí. Tiago, para você, qual é o grande problema hoje em Mojimirim, você que é um cara que fiscaliza bastante, em que área que você acha que a coisa está complicada? Johnny, Mojimirim hoje ela tem vários problemas e ela carece de soluções em muitas áreas, né? Uma delas, ao meu ver, gravíssima, a situação da Santa Casa de Mojimirim, a situação das UBSs de Mojimirim, de pronto atendimento básico, a situação da UPA em Mojimirim, por exemplo, também. Você pega a educação, eu fiz uma fiscalização em todas as UBSs de Mojimirim, com relatórios à Secretaria de Saúde, com todos os problemas, eu tenho isso tudo documentado. Eu fiz uma fiscalização em todas as SEMPs, que são as creches municipais, e as escolas municipais EMEBs de Mojimirim, com relatórios também. As situações das escolas, creches, são preocupantes pela degradação, pela falta de manutenção e pela falta de reparos ao longo dos anos. Assim como as UBSs também, falta de suporte para a população, falta de equipamentos para a população. Então, peca muito nessa área da saúde, a área da educação, que são importantes, a área da segurança pública também. Não há um monitoramento mais nas praças, né, com sistema de câmeras, a defasagem dos guardas municipais. Então, eu tenho um viés coletivo nessa preocupação, quando você me pergunta quais são os principais problemas de Mojimirim. A limpeza pública falha, precisa ser melhorada. Coleta de galhos e entulhos não segue cronograma com a população, né? Existem esses problemas do atendimento médico, que é um problema
sistemático em Mojimirim, precisa ser reformulada essa reestruturação, fortalecer as UBS para que desafogue a UPA e a própria Santa Casa. Mas o que me preocupa muito é a situação da Santa Casa hoje, que pode fechar as portas e o município ter que assumir esse serviço. E aí o que nós vamos fazer, né? O Poder Executivo, junto com a Secretária de Saúde, em todas essas áreas que eu acabei de citar aqui, educação, precisam ter um plano de governo pensando nessas melhorias nessas áreas. E é o que eu não vejo hoje. Infelizmente, eu vejo só o governo apagando incêndio. Entendi. E não vejo um planejamento e uma política pública a longo prazo, que seja para a saúde, para a educação, para a segurança pública em Mojimirim. Infelizmente, não tem isso. Eu mesmo sugeri ao secretário de Segurança de Mojimirim um plano municipal de segurança pública, que é feito em várias cidades para diagnosticar e ajudar a combater a criminalidade. E ele falou que não tem condições de implantar. Ele disse isso, ele respondeu para mim em ofício e tal. E são questões que precisam ir... Mas é um projeto, é isso? É um projeto que monitora a criminalidade e aponta o que precisa ser feito na cidade. Vários municípios têm esse plano de segurança pública. Vai evidenciar os locais, sim, o tudo, tipo de um estudo. crime, E ele falou que não tem, por quê? Pode ser mão de obra, pode ser, entendeu? Eles podem estar com essa questão, uma defasagem dos guardas, porque cerca de 10 trabalham para a Polícia Civil, né, na parte administrativa. Então, são questões sérias que o povo precisa de respostas, né? E é isso que eu busco, tentar ajudar isso, nesse sentido. Esse é um problema, né? São problemas no coletivo que, de certa forma, não é um privilégio só de Mojimirim. A gente sabe que existem várias cidades que passam problemas seríssimos com a saúde, segurança, enfim. Tiago Costa, MDB, nós vamos por um rápido giro comercial, 2 minutinhos e a gente vai voltar com esse fenômeno aqui de vereador, né? Eu gosto muito do trabalho dele, é um cara que está se mostrando, é um diferencial dentro da Câmara Municipal, um cara bacana, de fácil acesso, então se você precisar falar com o vereador, está aqui, né? É só entrar em contato com a assessoria dele e a gente volta daqui a pouquinho com Falando Daqui. Estamos aqui na Ford de Venha, mês de junho, Copa do Mundo. E vamos que vamos, porque tem campanha especial para você. Vamos lá! E já estamos aqui no showroom da Ford de Venha, que está lotado de oportunidades para você nesse mês de junho. Aqui na Ford Vem você tem até 60 meses para pagar. Então vamos começar falando da EcoSport. Olha só, de 84.840 por apenas 79.990. Essa EcoSport Freestyle 1.5. Agora vamos falar do New Fiesta Titânio 1.0 Plus de 74.990 por apenas 65.990. E para você que gosta de Ford Ka, tem também Ford Ka 1.0 SE por apenas 41.990. Chegou a hora de você adquirir o seu Ford 0 km. E para você que procura um seminovo, olha só, Fusion Titânio AWD de 92.990 por apenas 89.990. E tem desconto especial para CNPJ, olha só, Ranger 3.2 XLT 2019 com 18% de desconto. Você tem que correr agora para Ford de Vem, lojas em Mojimirim, Itapira e aqui em São João da Boa Vista. Ford de Vem, vem que é demais! Papiro Livraria e Papelaria. Best-sellers, livros para todos os níveis escolares, material para escritório, escola, games, impressoras, suprimentos para informática, evangélicos, bíblias, bíblia para estudo, livros, DVDs, púlpitos. Vá conhecer a novidade. Papiro Store, sempre presente. Muitas novidades em utilidades para o lar, produtos de higiene descartáveis e uma infinidade de presentes. Papiro Store, livraria e papelaria. Servindo desde 1987 na Rua 15 de Novembro, 161 Centro, em frente ao Jardim Velho. 3806-4196.
Tá faltando sorriso? Tá faltando Dent System, o mais completo plano de assistência odontológica da região. Atendimento em clínicas próprias, modernas e equipadas. Ampla cobertura, profissionais em todas as áreas da odontologia. Você faz o plano e começa o seu tratamento na hora, sem carência. Por pequenas parcelas mensais, você será atendido com qualidade e segurança. Dent System, seu sorriso levado a sério. 2 unidades para melhor atender você. O mundialmente famoso Circo Stankovic, após 11 anos, estreia nesta sexta às 8 horas da noite, em Mogi Guaçu, comemorando 175 anos. Circo Stankovic, um super show cheio de emoção e magia, fabulosos trapecistas, o Globo da Morte com 4 motos, as águas dançantes e muito mais. Circo Stankovic, Mogi Guaçu vai ter circo, sim senhor. E que circo? Stankovic. Estreia nesta sexta em frente ao shopping em Mogi Guaçu. Muito bem, vamos lá. Nós voltamos com o programa Falando Daqui ao Vivo, recebendo hoje a presença ilustre do Thiago Costa, vereador do MDB. Eu acabei de chamá-lo aqui de fenômeno, né? Mas é que ele, de fato, tem feito um trabalho bem legal no quesito fiscalização. E agora eu vou colocar isso, evidenciar esse assunto, fiscalização, mas eu vou tentar usar do máximo de bom senso para que a gente não prejudique e não seja mal interpretado. Sobre fiscalização, Thiago. Existem vereadores que não fazem o papel que é o papel de vereador, que é o papel de fiscalizar. Tem alguns vereadores assistencialistas, tem aquele vereador que gosta de ficar procurando problemas pela cidade e enviando requerimentos para os respectivos secretários das pastas, principalmente de obras, né? A rua, etc. e tal. Mas chega na hora de uma votação importante na Câmara Municipal, que vai decidir um assunto de extrema importância que envolve o Executivo e que, de certa forma, vai refletir na sociedade e que, se você fosse ver por uma questão de bom senso, ele precisava votar contra esse projeto, porque isso beneficiaria a população, mas ele vota a favor, porque, de certa forma, vai deixar o Executivo numa situação mais agradável. Eu estou falando isso com você porque você bate de frente nas sessões da Câmara e você é punho forte que fala, né? Você mantém ali e você dá de frente. Às vezes está todo mundo num papo que a gente vê, né? Não acontecem, isso é periodicamente, mas eu já presenciei isso. Como é que você vê isso? Às vezes o vereador não está fazendo um papel que é dele, né? Ele está fazendo lá um papel de secretário, quer dizer, ó, tampa um buraco para mim, depois vai lá, faz foto, ó, pedido meu aqui, estou aqui, ó. E não é esse o papel, né? Como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? Por isso que eu tento, Johnny, ao máximo possível, tentar mostrar para a população qual é o papel real do vereador. Porque eu não quis entrar na política para fazer a mesma política, a velha política que para mim faliu esse estilo de política. Se o povo me colocou lá para exercer a vereança, eu tenho que fiscalizar e legislar. E eu foquei na fiscalização, porque para mim é o mais importante hoje. Se eu evitar hoje que milhões de reais vá em superfaturamento, numa licitação, olhando um contrato, analisando algumas questões e a fundo do que está acontecendo, eu vou contribuir muito mais para a população do que eu deixar de fiscalizar o prefeito, a secretaria, para fazer o quê? Para o prefeito me passar como privilégio o que ele vai fazer na cidade e para mim ir lá tirar uma foto, ó, vai passar, o tapa-buraco vai passar na Maria Beatriz hoje. Vai lá fazer uma Aí foto. O secretário me liga, ô Thiago, o tapa-buraco vai passar naquela rua tal. Eu vou lá, a hora que o caminhão está passando, eu estou lá fazendo uma selfie. Porque eu tenho essa comunicação, eu tenho esse privilégio. Privilegiado. É privilegiado porque eu não fiscalizo o prefeito, eu às vezes não fiscalizo o secretário,
e eu peço para o coletivo, você acha que ele vai ligar para o Thiago Costa? Ou estou atendendo o seu pedido aqui. Não vai, eu fiscalizo. Então liga para a base que fica quietinha, que às vezes deixa de fiscalizar para passar a mão na cabeça de tudo que o prefeito e seus secretários fazem. É o que eu não consigo fazer hoje, porque para mim essa velha política acabou, ela tem que ser enterrada. O povo precisa entender que vereador, a principal função dele é fiscalizar. E quando o povo entender isso, aí sim nós vamos estar falando a mesma língua e caminhando para melhorar a cidade. As pessoas, a população ainda não se conscientizou que esse é o papel do vereador, ainda não? Eu acho que a população criou uma cultura que foi enganada há muito tempo. Uma porque hoje com esse desgaste da política, a população corre do político. É mais um político, mais um, generaliza. Mais um que não presta, mais um que... Então isso já causa um obstáculo. E a cultura dela foi, na época de campanha, o vereador está lá. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou... E coisa que ele não pode fazer, que é do prefeito isso aí. É o prefeito que executa. O vereador não executa. O vereador não dá o dinheiro, o orçamento para fazer tal coisa na cidade. Quem destina o orçamento e onde vai ser feito os reparos e toda obra ou alguma coisa do tipo é a secretaria e o próprio prefeito. E quando o povo entender isso, ninguém vai conseguir mais enganar o povo. E isso que é importante, o povo ter consciência de quando, em época de eleição, aqueles que vão falar bobagem lá no seu bairro. E aí você vai falar, não, peraí, o papel seu não é esse. A minha luta é isso, é inserir para a comunidade, educar o povo nosso a entender o que é o papel do vereador para não ser mais enganado, né, como é. E às vezes o munícipe, adianta eu passar você na frente da fila, da operação, das cirurgias, alguma coisa, e deixar o resto morrendo lá? Então eu penso no coletivo. E o povo, infelizmente, acostumou com o quê? Vai lá pedir para o vereador a vaga na creche. Eu dei a ideia e criei a listagem eletrônica da listagem da creche. Dei a dica para a Flávia Rossi e ela inseriu essa listagem eletrônica para acabar com esse negócio de vereador ficar arrumando vaga em creche para amiguinho dele. Então isso que é importante, mudar a cultura do nosso povo, porque o povo tem que saber de que não adianta nada eu fazer favor para você pessoal e deixar o coletivo morrendo numa fila de um hospital, por exemplo. Eu tenho que resolver o problema coletivo, não só ficar fazendo favores pessoais. Eu estou aqui aberto, é claro, para ouvir a população, as reivindicações, pedir providências, mas pro coletivo, né? Ajudar o bairro seu, seja ele qual for, não tem o curral eleitoral. Então, o Thiago só faz as coisas para a Zona Leste, para a Zona Norte, para a Zona Sul. Eu peço para Mojimirim inteiro. Eu só não consigo pedir favor, entendeu? É tipo, passa alguém na frente da fila do outro, eu não consigo prejudicar o outro cidadão que está lá aguardando há muito tempo e tal. E, infelizmente, a gente sabe que tem essa cultura, né? E, às vezes, você pode fazer 10 coisas para a pessoa. Se você não fizer uma que ela pediu, você já não presta. Você já, esse vereador aí não... É mais ou menos isso. E acho que, na verdade, o papel meu como vereador é tentar mostrar esse outro lado, que é um lado... Eu digo assim, é um bem necessário eu mostrar isso, ter essa identidade, né? Para que o povo enxergue o que realmente um vereador tem que fazer na cidade. Bom, a gente vai entrar nos assuntos aqui que nós pautamos, mas é interessante a gente trazer o Thiago aqui, porque primeiro que o Thiago é um conhecedor de leis, né? O Thiago é advogado. E, Thiago, quando você vai fiscalizar, por exemplo, um contrato ou uma licitação, a gente percebe que você é bastante pontual no seu ponto de vista ali. Você fala com muita clareza, firmeza, porque dá a entender que você tem conhecimento de causa. Você passa horas estudando um contrato, uma licitação, você já perdeu muito tempo fiscalizando? Porque eu acho que tem vereador que não faz isso, né? Porque para você dar um posicionamento, você tem que pegar, você tem que estudar o negócio. Tem que já estudar teve muito. algum que você teve que estudar, perdeu horas com isso? Passou noite? Vários. Várias horas e horas, porque você precisa entender o caso e são casos que você precisa debruçar em cima de um portal transparência, pedir acesso a esses processos e estar vendo ele. Por exemplo, um processo que
complexo, mas que envolveu um passado de Mojimirim. A merenda, por exemplo, uma denúncia do Ministério Público em 2012, uma máfia que existia em Mojimirim que cuidava da merenda. Você fez uma denúncia na Polícia Federal, não foi? Sim, eu recentemente Então eu vamos fiz lá, uma vamos falar denúncia. sobre isso. O que acontece? Para você ter uma ideia, como que você não vai estudar algo desse tipo? Recentemente houve uma operação na nossa região, Operação Prato Feito, que desarticulou uma verdadeira quadrilha, né, que monopolizava, superfaturava a merenda nos municípios, né? Envolviam alguns grupos fortes aí que foram desarticulados pela Polícia Federal. Inclusive bateram aqui em Mojimirim e Mogi Guaçu. E o que casa do acontece? prefeito Em de Mogi Guaçu, 2000, inclusive. em 2012, Mojimirim fez contrato com esse mesmo grupo, o grupo Coan, o grupo que estava envolvido. E naquela época gastou-se quase 8 milhões de reais com a merenda de Mojimirim, 7 milhões mais ou menos. Esse processo, Johnny, tem 10 mil folhas, 48 volumes e tramita aqui em Mojimirim, na primeira vara civil da nossa comarca. Olha isso, gente, um processo. O Tiago vai repetir. Vamos lá, a complexidade de um processo que é levado ao Ministério Público. Esse foi para o Ministério Público? Esse é o Ministério Público que entrou com essa ação civil pública. Então dá uma olhada nisso. Depois startou a presença de Polícia Federal nas cidades, etc. Em 2012. Mojimirim, quantas mil páginas tem esse processo? 10 mil, mais de 10 mil. Mais de 10 mil páginas. E assim, muito complexo. E o que eu fiz? Fui lá no fórum, fiquei acho que mais de 10 horas estudando tudo que havia acontecido ali. Por quê? Porque tinha relação com a operação que aconteceu agora. Entendi. Só que não startou em Mojimirim. O que eu fiz? Eu levei ao conhecimento da Polícia Federal, ao delegado que opera, o coordenador da Operação Prato Feito. Levei ao conhecimento dele essa ação e o depoimento de pessoas envolvidas que de certa forma foram envolvidas nessa Operação Prato Feito também. O próprio governo Stupe, quando entrou no passado... Em 2012 era a gestão era de a gestão Carlos Carlos Nelson, isso. Só para deixar isso claro. É ver Stupe. Eles terceirizaram a merenda nesse momento, para o governo Carlos Nelson 2012. Quando o governo Stupe entrou, ele fez um contrato, ele deu continuidade com um contrato ainda maior, que foi para 13 milhões de reais da merenda. Quer dizer, mudou a gestão, já não sei se está certo ou errado, porque deu continuidade no projeto, no contrato. Não sei se teria que ter uma licitação, não tem essa informação. Ele fez, eu acho, uma licitação novamente. Mas acabou Mas fechando as empresas, com o mesmo contrato, mesma empresa, etc. e tal, uma espécie de continuidade no contrato. E aí ainda subiu ainda mais, é isso? Foi para 13 milhões de reais. O Tribunal de Contas mandou a semana passada, até falei disso na tribuna, as irregularidades desse contrato. Considerou irregular esse contrato, ilegal, a forma que foi feita. Bom, o que você está dizendo aqui, Tiago, o que eu entendo, pelo que eu estou entendendo, então, a Polícia Federal vai bater em Mojimirim. Então, eu espero que a Polícia Federal venha para Mojimirim, espero. Porque tanto a empresa do Grupo Coan, que foi envolvida em 2012, que firmou contrato com Mojimirim na gestão de Carlos Nelson, quanto a empresa Angá, que firmou contrato com Gustavo Stupe, estão envolvidos na Operação Prato Feito. E como você justifica um contrato que foi considerado pelo Tribunal de Contas irregular, em 13 milhões de reais, né? E você vê o dinheiro da população que poderia ser investido na educação, que nem eu falei, as escolas todas sucateadas, precisando de investimento, ser destinado dessa forma irresponsável que foi. Então, o meu intuito é o quê? É buscar a justiça. Custe o que custar, seja doa quem doer. Mas se cometeram erros no passado que causaram todo esse prejuízo para Mojimirim, precisam responder. É que eu ia te falar, você tem esse poder como vereador, né? Eu acho que todo cidadão também tem, basta estar municionado de informações e boa vontade, né? Eu acho que é isso, nós precisamos ter boa vontade. Você pode fazer fiscalizações remanescentes também? Lá atrás, gestão do estupro, por exemplo, se você achar, tem coisa que eu posso ver, pode. Se eu achar, eu denuncio. Quer dizer, eu tenho essa informação, mas preciso perguntar para o vereador, enfim. Mas, e essa é uma das que você está fazendo, então.
Há quem diga que a gestão do Gustavo Stupp foi uma tragédia. Como é que você analisa essa gestão de um vereador que se propôs a ser prefeito e há rumores na cidade toda que foi uma tragédia? E aí há uma especulação que Gustavo Stupp parece que estaria de volta nas eleições em 2020. Como é que você vê isso? Você já ouviu falar disso? Não, já ouvi falar. Então. Só que assim, Gustavo Stupp, ficha suja. Então, ficha suja tem que ficar fora, né? Então, assim, nós reprovamos 2 contas de Gustavo Stupp na Câmara Então recentemente. não tem nem jeito, mesmo que ele Então, queira. Ele pode estar por trás de um grupo político. pode estar por trás de um grupo político, mas se estiver, Gustavo Stupp tem que ser esquecido da nossa história no sentido político, mas ser lembrado sempre pelo estrago que ele fez na cidade. Então você Pra você ter acredita uma que ele ideia, fez um estrago? Eu acredito que ele fez um estrago na cidade. Acredito e tenho consciência disso pela movimentação. Eu mesmo, antes de ser vereador, eu tentei barrar a taxa de iluminação pública, chegou até o Supremo Tribunal Federal. O Lewandowski mandou voltar a cobrar uma taxa absurda. Governo Stupp. O Lewandowski deveria ir lá para... Lewandowski devia soltar, né? Alemanha, Ele né? só quer soltar, né? Ele tá desse jeito. Entendeu? Então, pisca ele solta, né? Zé Dirceu ontem, é uma vergonha ver isso aí, né, acontecer no nosso país. De Gilmar fato, Mendes. o Supremo precisa fazer uma... são cargos direcionados. Não podia ser cargo político. não poderia Eu ser sou cargo totalmente político. contra. Eu fiz um artigo uma vez, jurídico, a respeito disso. Indicação política para a Corte Máxima Nunca vi de isso, né? Justiça. Só no Brasil mesmo, né, Thiago? É uma situação assim dificílima que o povo não tem guardião da Constituição para o cidadão comum. Tem guardião dos interesses políticos, infelizmente. Poucos se salvam ali, mas pela pressão da população e o momento político, muitas vezes é um momento conturbado, né? Ô, Thiago, nós vamos para um rápido giro comercial, a gente vai voltar para o último bloco do programa, a gente vai ter no máximo aí 15 minutos para falar, passa rápido, né? Passa rápido. E a gente vai voltar então para a gente ir direto aqui em algumas coisas, por exemplo, esse projeto Ficha Limpa que foi aprovado, tá? Sim. Eu não quero que você perca a sua linha de raciocínio, se acaso você quiser complementar alguma coisa desse bloco, você fica à vontade logo que a gente voltar. 2 minutinhos, a gente está de volta com o Falando Aqui. Bom atendimento e qualidade em primeiro lugar na hora de abastecer o seu veículo é no Auto Posto 2600. Mais de 20 anos de experiência, completa loja de conveniência e recarga para celular. Vá conhecer o sistema que gerencia sua frota. Auto Posto 2600, aceita cartões de débito e crédito. Pedro Botese, 2600, Mojimirim, 3806-4622. Está precisando de água? Ligue então para 3862-0300 ou 3862-3725. Na Água Vida você encontra galões de água de 10 e 20 litros com a qualidade da marca Água Fria. Tá esperando o quê? Com o nosso Disque Entrega você é atendido no ato. Água Vida, Rua do Tucura 390, Mojimirim. Feirão de grandes marcas e preços imbatíveis é na Loja Evolução. Tudo em cama, mesa e banho, tapetes e cortinas, pelo menor preço. Facilidade nos pagamentos em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Se preferir, use o crediário próprio da Evolução, em até 5 vezes sem juros. Loja Evolução, aberta todos os sábados até às 4 da tarde. Evolução, Rua Conde de Parnaíba, 299, Centro Mojimirim. Pentagon, vista essa loja ao estilo que você quer. Masculino, feminino, infantil, surfwear, streetwear. Pentagon tem as melhores marcas, qualidade e tradição. Pentagon, put this story on. Muito bem, a gente está de volta com o Thiago Costa, vereador MDB em Mojimirim.
Tiago, vamos lá, direto, ficha limpa, esse projeto, explica para a gente como é que funcionou, como é que vai funcionar daqui para frente, de onde surgiu essa ideia, como é que foi a aceitação na votação, fala um pouquinho para a gente. O projeto Ficha Limpa, Johnny, municipal, né? O projeto institui o Ficha Limpa municipal. Ou seja, eu para ser candidato, eu tive que passar por uma filtragem para poder estar apto, né? Não ser ficha suja, né? Como os outros vereadores, o prefeito, o vice, tudo. E o que eu pensei? Por que não também para os cargos comissionados de livre nomeação? Tanto da Câmara Municipal, os assessores, os cargos que o prefeito nomeia como secretários e tudo, e a autarquia também, o próprio SAI, por exemplo. E todos que forem nomeados, cargos de livre nomeação, Poder Legislativo, Executivo, Autarquia, administração direta e indireta, terão que ser fichas limpas. Ou seja, esse projeto é uma redação, existe a lei da ficha limpa que se aplica aos candidatos, né, aos cargos eletivos, e existe agora o ficha limpa municipal que se aplica aos cargos comissionados de livre nomeação. Esse projeto de lei, eu redigi ele, tive que fazer algumas alterações para evitar possíveis inconstitucionalidade ou algum questionamento por parte de prefeito. Eu estou com 6 acórdãos do Tribunal de Justiça que consideram constitucional pelo princípio da moralidade instituída na Constituição Federal. Quer dizer, a moralidade dá legitimidade para o projeto. Total, para esse projeto. Então, não adianta nada você ter um prefeito, vereadores, ficha limpa e você nomear pessoas que no passado devastaram algumas cidades. Tinha cargo no passado que... Aí vem para cá com ficha suja já e tá tudo certo. E assina o que quiser. Você acha que isso vai servir até como um projeto piloto para outras cidades? Também algumas cidades já aprovaram esse projeto. Entendi. E o que eu fiz foi com esse intuito de trazer... É um pacote anticorrupção que eu pretendo instituir e deixar como minha marca em Mojimirim, né? Um pacote com esse ficha limpa municipal, que foi aprovado em primeiro turno, apenas uma ausência do vereador Cristiano Gaiotto, todo mundo foi favorável, todos os vereadores foram favoráveis, com a ausência do Cristiano Gaiotto, e o vereador presidente Jorge Setoguchi, que não vota nesse caso. Mas o restante todo mundo apoiou esse projeto, né? E agora vai para segundo turno, eu acho que na próxima segunda-feira. E aí depois vai para sanção ou veto do prefeito. E eu espero que o prefeito sancione esse projeto, né? Porque quem não deve não teme. E se tem ficha limpa, se só tem ficha limpa dentro do governo dele nomeado, ele vai sancionar esse projeto. Agora, se ele tiver ficha suja, vai ter que exonerar. Tanto o legislativo quanto o executivo quanto a autarquia vão ter 90 dias para se adequar e ver se tem alguma ficha suja para poder exonerar. Tá, teve ficha suja, isso tá tem que exonerar. Artigo, é claro. Nada mais justo, não é verdade? Sim, claro. Então, senão não tem validade o projeto. Senão não adianta nada. Né? Mas é um passo importante, eu creio, para Mojimirim, até porque não só para esse governo, eu não fiz pensando no governo atual nem no governo passado. Eu fiz pensando para o futuro das novas coligações, né? Sabe aquela coisa, quem que quer ser cargo do governo? Tipo, já tem, na eleição já tem amarração, né? Esse aqui vai ser secretário, o outro tal. As alianças políticas começam a florar, né? Então esses fichas sujas já vão... Não, existe uma lei em Mojimirim que você não pode ser nomeado. Então, você tem condenação, você está enquadrado dentro do rol lá, então você não pode fazer parte desse governo, porque você é ficha suja. Então, é importantíssimo isso, deixar como herança para a população de Mojimirim essa lei. Espero que seja aprovada em segundo turno e sancionada pelo prefeito. Você já contabilizou os seus projetos de lei até aqui? Quantos você já fez? Johnny, eu tive uma atuação assim. Primeiro ano, eu vou fiscalizar tudo, fazer esses relatórios e tal. Segundo ano agora, né? Primeiro ano eu fiz isso. Terceiro semestre, né? Que é agora. Nós estamos no segundo ano, primeiro semestre. Eu foquei em leis agora, em estudar, porque não adianta eu fazer um monte de lei e não ser aplicada as leis, né? Então, o que eu fiz? Eu lancei esse pacote anticorrupção.
Dentro desse pacote anticorrupção, fora a lei da ficha limpa, ainda tem mais 2 projetos. A Semana Municipal de Combate à Corrupção e Transparência, que vai ser em dezembro, uma semana com palestras, para orientar a população, mostrar os instrumentos que tem para ela combater também a corrupção, né? Essa semana educativa, que está também para ser votado. Não sei se esse próximo semestre vai ser colocado para votação. Já está para aparecer, né, dentro da própria Câmara. E tem agora também a Frente Parlamentar, que eu acho que vai para leitura agora na próxima sessão. Frente Parlamentar de Modernização da Administração e de Combate à Corrupção. A Frente Parlamentar são vereadores que queiram se inserir nesse contexto de combate à corrupção e cobrar mudanças do poder público e juntos fazer essa frente com estudos sobre legislação, tudo que está acontecendo em Mojimirim, para poder fazer novas leis, modernizar a administração pública e ajudar nesse instrumento de combate à corrupção. Então, eu acho que é muito interessante deixar tudo isso. Bom, Tiago, falta 8 minutos para a gente terminar o programa, foi rápido, né? E vamos falar de forma sintetizada. Eu ia falar para você com relação à audiência pública, você realizou algumas. Entre elas da saúde, você acabou já falando da saúde. Mas vamos falar sobre... A gente está numa época de Copa do Mundo, né? O pessoal está com as emoções afloradas, né? Emoção aflorada, enfim, com relação ao Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai ter jogo do Brasil. Daqui a pouquinho. Pode ser que o pessoal esteja nos assistindo numa reprise aí, mas hoje o Brasil joga daqui a pouquinho. Falar sobre essa audiência pública que você fez no Mojimirim, esse clube de futebol que nos deu tantas alegrias na situação que está, não? É uma situação triste de ver, né, Mojimirim Esporte Clube ser colocado dessa maneira, né, tipo, um presidente que não teve identidade nenhuma com o Mojimirim chegar dessa forma. O que a gente tentou fazer naquela época, né, que foi feita a audiência pública, foi tentar arrumar soluções para o nosso Mojimirim Esporte Clube. Infelizmente, o poder público e a Câmara Municipal, o vereador, é muito limitado, porque a entidade é privada ainda. O que rege ela é um estatuto. E quando eles têm poder sobre o estatuto, eles podem fazer o que eles quiserem ali, né? E foi isso que o presidente fez. Ele fez o que ele quis até agora. A própria justiça não interviu muito. Há várias ações na justiça, no Fórum de Mojimirim, e a própria juíza não conseguiu, o próprio grupo não conseguiu intervir judicialmente nas decisões desse presidente que está aí atual. Então é triste para ver um Mojimirim que, onde você vai, no mundo inteiro é conhecido o Mojimirim, por conta de craques que passaram pelo nosso time, e ver um clube que carregou o nome da cidade chegar numa situação dessa, né? Então, tudo que eu podia fazer para o Mojimirim Esporte Clube como vereador, que até não foi nada, porque é uma audiência pública, mas eu tentei fazer alguma coisa, né? Mas é o que eu podia fazer de tentar, de certa forma, resgatar alguma esperança para salvar o nosso Mojimirim Esporte Clube. Para você, o Mojimirim hoje tem salvação? Analisando a realidade do clube e quem está no poder hoje como presidente, eu não acredito que o Mojimirim tenha capacidade de sanar o passivo dele, que é de muitos milhões de reais aí. Existem ações contra o Rivaldo, né? Do CT, algumas ações aí, só que eu não sei até onde vai esse novo presidente, né? Existem discussões do estádio do Mojimirim. Ele falou que iria vender, transformar numa parceria público-privada, alguma coisa do tipo. Mas aquele imóvel pertence ao Estado de São Paulo, né? É o imóvel do Estado de São Paulo concedido para a parte esportiva. Então, penso eu que a propriedade está sobre o Estado de São Paulo, algo assim. Agora, sinceramente, os próprios advogados que estão envolvidos nesse caso não... Eu estava lendo um pouco sobre a história do Mojimirim Esporte Clube. Aliás, o Mojimirim fez o jogo de estreia, acho que em 1943, se eu não estiver enganado, contra o São Paulo, né? Aí no estádio Evail Chaves, né? Evail Chaves. Evail Chaves. Evail. E aí houve uma doação, porque ali ia ser construída a Santa Casa, né? Aí a Santa Casa veio um pouquinho mais para baixo e se construiu o estádio.
Mas é muito bem lembrado, essa área ela está lá, foi doada ou ela pertence ao governo, enfim. Mas de fato você tem razão nas suas colocações que são pontuais, por quê? Porque eu acho que tudo, fazendo uma somatória de tudo isso, é uma questão de gestão, né? E a gente observa e a gente vê que a atual gestão que está lá não está conseguindo levar alguns assuntos que deveriam ser considerados, né, e que são importantes. Tiago, seria muito bacana a gente poder falar um pouquinho mais sobre Mojimirim, mas pelo que a gente percebe, o Mojimirim está numa situação bastante difícil. A gente tem 4 minutos para terminar o programa e eu costumo, nos minutos finais, deixar para o entrevistado esses 4 minutos para que ele fique à vontade e fale aquilo o que ele achar que deve ser falado. Talvez você, no caminho para cá, tenha falado algo ou pensado algo, falou, poxa, isso eu preciso tocar no assunto no programa, porque a gente sempre vem pensando, o que eu vou falar, o que eu não vou. E aí chega na hora aqui, o Thiago chegou aqui 2 minutos, 3 minutos, tem gente que chega na hora, tem gente que chega 2 minutos depois, o Thiago foi correto, chegou no horário combinado. Mas não deu um tempo para a gente bater uma bola, nada. Então a gente jogou a bola aqui do jeito que vai indo. Então tá aí para você fazer suas considerações finais, para agradecer alguém, família, esposa. Eu sei que você é um cara muito família. Abre seu coração, você tem aí os 4 minutos para fazer o seu desfecho aí no programa de hoje. Eu já quero aproveitar para agradecê-lo pela sua presença aqui. Johnny, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Aos telespectadores que estão nos vendo também, muito obrigado pela confiança, por aquilo que vocês têm me apoiado, né? Eu recebo muito apoio nas redes sociais e é onde eu encontro as pessoas, muitas vêm falar, seu trabalho está sendo bem feito e tal, e isso legal. É bom ter esse reconhecimento também da população. Eu queria deixar claro aqui que eu não entrei na política para ter poder, né? Não sou melhor do que ninguém, não entrei na política para fazer a velha política de barganha para prejudicar ninguém, não entrei na política para ficar rico, né? Eu sou um homem que teme a Deus, né? E para mim é uma palavra que me norteia a minha vida. Hoje o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E eu temo a Deus e por esse motivo conhecedor e o meu coach que eu falo, está na moda falar de coach, né, tal. Meu coach é Jesus, né? O que eu tenho de espelho. E eu sei que a posição que eu estou hoje é permissão de Deus e eu fui colocado como vereador para servir a população, não para ser servido do dinheiro da população e nem obter vantagens para mim, de cunho pessoal. Então, eu tento o máximo possível ser transparente nas minhas ações. Se eu fui eleito para fiscalizar e para fazer leis em prol de Mojimirim, isso eu tenho feito. Fiscalizado de cabeça erguida. Tenho colocado essas leis que vão, se forem aprovadas, vai beneficiar muito a nossa sociedade no combate à corrupção e fiscalização, dar instrumentos para a população participar com isso tudo. E eu penso que dessa forma nós vamos criar uma cultura diferente na nossa cidade. Se eu não posso mudar o Brasil, que está longe de mim, por estar muito distante do governo federal, eu posso mudar a minha cidade. E se eu fui eleito pelo povo da minha cidade para representar, eu tenho que fazer o máximo para representar vocês bem. Então, nisso, vocês podem contar com o Thiago Costa, pelas coisas que são certas. Não sou dono da verdade, erro e peço perdão pelos meus erros também, mas estou aqui para servir vocês e fazer o melhor para a comunidade mojimiriana. Muito bem. Está aí o vereador Thiago Costa. Eu tive a honra de receber, há um tempo atrás aqui, um deputado, o deputado Edmir Chedid. Ele é presidente, inclusive, da CPI da Saúde. Enfim, uma grande honra para a gente. E ele disse uma coisa muito importante para mim em off, e que eu levei isso muito em consideração, e ele falou, Johnny, você não sabe a importância, o valor que tem um vereador. Você não faz ideia de como é importante essa função de vereador. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E é verdade mesmo, né? O Edmir tinha total razão. É muito importante
esse papel do vereador. O Tiago, ele é um cara, né, como ele acabou de dizer aqui, cristão, e eu li uma palavra tão bonita hoje, eu gostaria que você levasse para casa, que diz assim: a vontade de Deus nunca vai levar você aonde a graça de Deus não possa protegê-lo. Então, acho que você está no lugar certo, fazendo as coisas de forma certa, fiscalizando, esse é o papel do vereador. Obrigado a você que nos acompanhou aqui pela STV, agradecer toda a nossa equipe, a Giane, a Ana Rodrigues que estão ali na ilha, a Fernanda e ao Palma Júnior com a direção aí também hoje aqui na STV junto com a gente. Dr. Carlos de Sá, grande abraço também, caso esteja nos assistindo, vi alguma coisa, né? Porque eu estava comentando isso com o Tiago aqui, que nós ainda não estamos colocando muita coisa ao vivo em plataformas digitais para que você nos prestigie aqui pela telinha da sua casa. Tá bom, gente? Agora nós vamos fazer uma foto para guardar de recordação. Sim. Né? Muito obrigado pela sua presença aqui, espero que você volte em breve, Tiago. Eu que agradeço e até mesmo estendo os cumprimentos aí a todo o profissionalismo, sempre me recebe com muito carinho aqui na TV e sucesso para vocês também. Espero que a TV vá longe e consiga alcançar os objetivos aí. Tá joia. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui pela STV. Um grande abraço, que você tenha uma ótima quarta-feira aí em sua casa. Valeu que valeu. Grande abraço.